Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks, o podcast do Intermares Hall. Eu sou Camila Pérez e vamos ao convidado especial de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que vai gostar. Ele sabe tudo sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de regiões. Estamos falando de Luiz Alberto Amorim, superintendente do Sebrae Paraíba. No papo de hoje vamos descobrir um pouco mais sobre o trabalho dele, as ações que estão impulsionando os pequenos negócios e dicas que podem ajudar você a transformar suas ideias em realidade. Luiz Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, à nossa casa. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer todo nosso. Seu nome é diretamente ligado ao Sebrae há muito tempo, mas queria que você contasse um pouquinho como foi essa chegada no Sebrae. Olha, eu, assim, na minha vida, sempre fui uma pessoa inquieta com as coisas, né? E essa minha inquietude, por exemplo, 12 anos de idade, eu já estava lidando com empresa, porque meu pai tinha comércio aqui em João Pessoa, lá no bairro de Cruz das Armas, e há 12 anos eu já trabalhava com ele, já andava com ele, ou seja, quando ele saía muito a Recife para comprar, né, chamava na mercadoria, que era um pequeno atacado que ele tinha, né? Sim. E eu sempre estava com ele junto, vendo acompanhando. isso. E nessa trajetória aí, aos 15 anos de idade, eu resolvi ter o meu negócio. E qual foi seu primeiro negócio? Certo? Negócio simples, né? Na verdade foi vender produtos de granja, dos produtos alimentícios básicos, né? Ovo de galinha e frango, né? Vamos dizer assim, vivo e ao mesmo abatido. tempo abatido. Lá no mercado de Cruz das Armas também, que era um espaço que tinha lá, que era também do meu pai, mas ele me emprestou e me colocou lá, me deixou tocar essa iniciativa. E nessa iniciativa eu fui até aí, aos 19 anos, tocando isso aí, e fui, vamos dizer assim, cuidando e fui crescendo ao longo do tempo. Às vezes, mas 15 anos de idade você não pode ter nem CNPJ. Não tinha CNPJ porque eu tinha, lá na frente, aos 17, meu pai me fez uma carta de emancipação para poder usar o CPF dele, né? Mas enquanto não tinha o dele lá para usar. E a gente foi desenvolvendo aos 19 anos de idade e também estudando. Essa é uma coisa que nunca deixei de fazer. Fazer as duas coisas. Sim. E aos 19 anos de idade eu fiz vamos dizer assim, num negócio, um processo equivocado, errado. Eu fiz uma jogada muito ousada, né? E nessa minha ousadia terminei tendo um prejuízo significativo. Aí desisti, né? Desisti do negócio que eu estava lá. Liquidei o negócio e fui fazer outras coisas. Depois voltar, tinha parado um dado momento a partir de, vamos dizer assim, de estudo, que foi no último ano, na época chamava científico, hoje é segundo grau. Né? E eu tinha dado uma parada em função dos negócios, estava me absorvendo muito. E nessa historiazinha, ou seja, eu voltei a estudar. E fui cuidar de outras coisas. Mas, mesmo assim, não podia deixar de ter uma coisa que sempre procurei ter, né? O que eu chamava de independência. A independência, eu digo para qualquer ser humano, ele começa com a independência financeira. Né? Então, você tem que ter uma renda para poder você ter alguma independência. Se você depende de alguém, você não tem independência nenhuma. Né? E esse foi o raciocínio que desenvolvi ao longo desse tempo. Né? E aí eu tinha feito uma inscrição na época, junto à Caixa Econômica, para ser credenciado com loterias, né? Sim. E eu tinha feito um credenciamento e estava lá na Caixa, nesse processo lá rolando. E um belo dia recebo na época, você não tinha, vamos dizer assim, hoje a disponibilidade que a gente tem, né? De ter tecnologia. Um smartphone, um celular na mão. Mas você recebia a correspondência, e na correspondência estava me chamando que o credenciamento estava saindo. E eu fui contemplado e cheguei a ter uma loja no centro da cidade, e lá na Barão do Triunfo. E depois comprei uma outra aqui na Praça Pessoa. E aí, nesse intervalo de tempo, eu tinha retomado os estudos, tinha
feito, né? E tanto eu recuperei o segundo grau, como também, ao mesmo tempo, fiz o vestibular para a economia. E fiz ali, na época, eram duas opções, era com a economia Sim. e eu fiz a segunda com a administração. Por quê? Porque eu entendia que, como minha vida ia ser em negócio, eu precisava de ter alguma coisa que me ajudasse nesse processo. Sim. E uma coisa que me senti muita falta na época que eu tive, né, o insucesso no negócio, um dos negócios que eu tive, é que me faltou alguma coisa que me pudesse, né, ter me orientado no sentido de eu não fazer Sim, a jogada errada que eu tinha feito, tá certo? o Ou seja, conhecimento, faltou algum conhecimento. E eu fui buscar isso. para não errar Eu fui mais. buscar primeiro na universidade, não encontrei, fui buscar depois, quando estava na universidade, conversando com os colegas, e aí, cara, eu digo, olha, tinha um amigo que ele era, inclusive, um colega de faculdade também, e ele, uma vez que a gente conversando, no bate-papo de fim de semana, né, tomando uma cerveja, disse, rapaz, eu estou estagiando lá no NAI, né? Eu digo, o que é isso? Ele disse, "Pô, é um negócio lá de empresa e tal, que faz projeto e tal. Só se tiver uma vaga lá, eu quero. Né? Aí passou um tempo, só surgiu uma vaga lá. E meu chefe, o chefe dele, né, pediu se eu conhecia alguém que tinha, Para uma indicar. pessoa que tinha determinado perfil que pudesse, né, sei quando é que eu vou lá. Ele disse, vou marcar lá com ele, ele marcou isso, acho que foi tipo uma quarta ou quinta-feira, e na segunda-feira o cara me chamou lá. Eu fui, fiz uma entrevista, depois, sei lá, um processo seletivo e tá. E nessa história, entrei no Sebrae, tá certo? Entrei no Sebrae e tem uma coisa importante nisso tudo, né? É que quando eu cheguei no Sebrae, eu já tinha minha independência própria. Eu sou estagiário, mas eu tinha minha fonte de renda, tinha meu carrinho já, tinha uma série de coisas que, né, não era comum para um estagiário ter. Mas foi algo que terminou me chamando, né, para um processo. Digo, eu não trabalho no Sebrae, eu tenho uma missão a cumprir no Sebrae. É diferente. Né? E me chamou para isso, porque lá eu encontrei aquilo que eu procurava, lá atrás, que eu não tive. Né? E tomei a seguinte decisão também. Né? Eu vou fazer aquilo hoje que na época eu precisei e não tive. E encontrei aqui num espaço e foi isso que, no primeiro momento, me encantou dentro do Sebrae. Né? Foi fazer aquilo que eu precisava como empresário lá atrás. E ter a oportunidade de fazer para outros. Né? E aí me dediquei a isso e estou aqui nessa história, longa história. Quase 46 anos? Mais ou menos 46 anos de história. Incluindo a parte de estágio, 46 anos. Já ajudou a transformar muitas vidas, né, Luiz Alberto? Muita coisa. Né? E a gente se depara, às vezes, com pessoas que a gente conheceu lá, né? Lá atrás. Eu tenho essa felicidade de acompanhar isso, né? Até porque, mesmo hoje, estando ocupando um cargo de diretoria, mas eu sempre estou ligado no trabalho. Tem contato. Lá no chão da fábrica, Sim. Porque aquilo é a minha essência. Né? Eu estou aqui liderando um grupo de pessoas, mas tem um outro papel, mas eu sem se desligar daquilo que é a essência do negócio. E eu me encontro com muita gente. Né? E você encontra com pessoas que estão lá bem, estão bem sucedidas, estão agradecidas, inclusive. E isso nos dá, para mim, pelo menos, me dá uma satisfação enorme, né? Acredito. De ver que outros alcançaram o sucesso, né? E isso, vamos dizer assim, é como se eu também tivesse seu trabalho ajudou, contribuiu. Da mesma forma. E o Luiz Alberto, empresário, deixou de existir nesse processo da entrada do Sebrae? Eu tive uma passagem que eu recebi um convite em 89, né? Na verdade, um convite, ao mesmo tempo, foi uma designação de um trabalho. Que, assim, fui chamado para o SEAG e Alagoas, que o Sebrae, né, na sua história, teve outras nomenclaturas. E, na época, a SEAG, que era o Centro de Assistência Gerencial do Brasil, brasileiro, depois a micro e pequena empresa. E eu fui chamado para fazer um trabalho de reestruturação do de Alagoas, do SEAG de Alagoas, que tinha sido fechado e estava recém-aberto e precisava de alguém para poder reorganizar o de lá.
aí a direção daqui, na época eu não estava em diretoria, estava no batente, na consultoria. Disse, Luiz, você não quer ir em Alagoas resolver aqui esse negócio, não? Eu digo, rapaz, primeiro eu preciso conhecer, né? Até porque eu nem conhecia Maceió. Tinha passado até em Alagoas, mas não tinha entrado em Maceió. Eu preciso ir lá, ver como é que é isso, né? E aí fui lá, e chegando lá, a pessoa que estava à frente, né, do SEAG me colocou qual era a situação de lá. Eu digo, olha, eu preciso de duas coisas aliás, de três coisas para poder realizar o trabalho aqui. Primeiro, é um trabalho que leva um tempo. Sim. Né? Não é um trabalho simples de fazer um mês, Para um ano, eu calculava um ano e meio no máximo. E eu preciso, primeiro, né? Ou seja, eu tenho que ter aqui liberdade total para que eu possa tomar decisões, né? Porque não adianta você fazer um trabalho de reestruturação e não ter liberdade para isso. Sim. Mas, olha, já está concedido, né? Eu preciso de uma sexta-feira a cada 15 dias que eu tenho que vir aqui a João Pessoa, que eu tinha as loterias que eu estava aqui. Ainda estava com as loterias. Estava com loteria ainda. E eu preciso depois, que estruturado, trazer minha família para cá, porque não dá para ficar com duas residências aqui, né? Então, e longe da família. E longe. Então, os três foram acordados e a gente tocou o trabalho. E nessa história eu passei de 1 ano e meio que eu imaginava, fiquei 10 anos lá. Nossa! Certo? Então, ou seja, quase que não sai mais de lá que o pessoal... Você não pode ir embora, você tem que ficar aqui. Eu digo, não, eu não vim para ficar, eu vim para cumprir uma tarefa. Cumpri, agora está na hora de voltar. E aí, nesse intervalo, né, ficou difícil de manter as duas atividades. Aí eu tive que liquidar a outra. Aí eu vendi uma loja. Essa eu passei para uma irmã e um irmão, que eu tinha, que são os dois mais novos. Estavam recém-casados, e aí eu digo, essa aqui você não precisa me pagar nada, é de vocês, né? Tome conta. Passa por nome, tome conta de vocês. E a outra eu vendi, né? A outra eu vendi, eu liquidei para poder ficar tranquilo no trabalho que estava. Até porque a loteria ela tem uma responsabilidade, você está lidando com dinheiro de terceiros, né? Sim. E isso não dá para ficar solto. Então, fizemos isso e eu tive que liquidar isso. Então, dessa parte eu só fiquei mesmo com alguma atividade na parte do agro, que ainda tenho hoje. Hoje é mantido na fazenda que era do meu pai, né? Ele já faleceu, mas a gente sempre manteve lá pouca coisa, até para não ficar, como eu disse antes, sem ter o lastro da independência. Sim, tá certo? sim. Então, esse lastro sempre teve que ser mantido para que qualquer decisão que eu pudesse tomar ou viesse a tomar, né, eu tinha onde me ancorar. Isso, né? foi algo que você trouxe do seu pai ou era algo teu mesmo? Eu acho que teve muito dele. Sim. Né? Eu acho que teve muito dele. Ele foi um grande mestre, né? um grande professor. Espírito empreendedor se ensina ou se nasce com ele? Eu digo assim, espírito empreendedor todo mundo tem. Agora, uns exercitam, outros não. Né? Porque empreender não significa também você ter um negócio. Empreender, você pode empreender em qualquer atividade que você esteja. Porque assim, empreendedorismo é atitude. Né? Então, assim, é uma atitude. Atitude de você correr risco. Né? Agora, correr risco, não é o cara dizer assim, olha, correr o risco, eu gosto de correr risco. Aí gosto, tal. Então, você tem um edifício ali de 15 andares, tu pula. Né? Claro que não, né? Ou seja, estou botando de 15 para não ir para muito longe. Ou seja, para dar um pouquinho de coragem, mas, né? Mas em verdade, ainda assim... em verdade, você tem que pensar bem, né? Você fala, eu vou pular aqui, o que é que vai acontecer lá embaixo? Então, se tiver alguma coisa que lhe dê segurança suficiente, pense bem, né? Não é bem o caso. Mas eu digo, é isso, né? É muito de atitude de você acreditar em algo e procurar chegar lá. Então, eu digo que todas as pessoas têm. Agora, você se aperfeiçoa, é diferente, né? Você precisa de informação. É como
Você tem um negócio, né, aparentemente todo e qualquer negócio parece uma coisa simples e muita gente aí termina se perdendo no caminho, né? Até porque vai muito naquela de, eu vi o meu amigo, meu vizinho, Deu certo ou com alguém ele, está indo super bem, eu então vou fazer aqui o que que eu ele vou. faz que eu vou, vai dar certo para mim também. Um grande engano. E muita gente perdeu por conta disso, né? Então você precisa entender o que é aquilo, né? Procurar ver. E aí, vamos dizer assim, o espírito empreendedor tem muito isso, né? Você querer e ter coragem de fazer, né? E tem uma coisa importante, aí eu vou dizer de lição, né, aprendida por mim mesmo. Mas isso hoje é corriqueiro, né? Não tenha medo de errar também, não. Ninguém começou certo, né? Ninguém começou, nenhum negócio que você pode... Você pode olhar para qualquer um que tenha hoje no mercado, né? Ou seja, ninguém começou com o negócio pronto. Todo mundo foi quebrando a cabeça e foi também no meio do caminho, às vezes até abandonando determinados negócios, determinadas propostas, fazendo outros, né? Sim. Então, você tem N empreendedores aí no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Eu digo, o Brasil tem uma característica, essa é uma característica do brasileiro, acho até pela necessidade imperativa que cada um de nós tem, né? De superar Dificuldades. os obstáculos que aparecem no nosso dia a dia, e a gente tem que fazer do obstáculo oportunidade. E a gente tem que, a cada dia, cada coisa que você tenha, vamos dizer assim, o desejo de querer alcançar, você precisa, né, enfrentar aqueles desafios que tem, que são muitos. Sim. Né? São muitos. E ainda bem que são, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, a dificuldade existe para que a gente possa, né, se superar, criar uma superação maior e aí fazer com que aconteça aquilo que você tanto deseja. O meu desejo o pessoal era sempre ter a minha marca, aquilo que disse no início, querer ser independente, né? Eu tinha como proposta de vida, eu tenho, e ter independência na minha vida. E para ter independência na vida, voltando ao que falei antes, ou seja, o financeiro ele é relevante. Primeiro lugar. Né? Você busca desenvolver essa ideia também, de alguma maneira, através... São tantos programas, tantos projetos, tantos cursos, enfim, programas de apoio. Tem um pouco dessa tua experiência anterior, dessa tua ideia de ter sempre essa independência financeira? Você procura também colocar isso dentro do trabalho que você desenvolve no Sebrae? Dentro do trabalho, sem dúvida alguma. Né? Eu, durante a minha trajetória mesmo, antes de ocupar uma diretoria, participei de vários núcleos de trabalho. Né? Eu tive, assim, dentro do Sebrae, eu tive a oportunidade de percorrer todas as áreas que a instituição tem. Né? Então, todo esse cabedal de experiência me possibilitou isso, né? De jogar em diversas posições na casa, até chegar o estágio que estou hoje, né? Ocupando, vamos dizer assim, um cargo de liderança maior no campo executivo, que também tem um conselho deliberativo, que é uma instância maior de decisão. Mas tudo isso, quando você está no campo do trabalho, toda essa experiência também vale muito. Né? E ela me valeu tanto para fazer perceber, né, as necessidades daquelas pessoas que estavam ou individualmente procurando, né? Isso dá uma capacidade de leitura mais próxima da tua realidade. Tá? E você consegue também, com isso, fazer com que aquilo que você precisa possa chegar, né, melhor para você, ou seja, atender melhor a tua expectativa. E, por exemplo, tem um trabalho que isso para mim me marca muito, porque foi um desafio enorme, né? Logo quando eu retornei de Alagoas, né? Quando eu voltei para o Sebrae aqui, aí tinha um superintendente na época, Arlindo Almeida, que é uma pessoa também que tem um grande conta, o outro grande também, vamos dizer assim, professor na história, porque ele chegou, disse, Luiz, eu tenho aqui no Sebrae Nacional, lançou um programa e eu
pensei aqui numa pessoa e a pessoa vai ser você. Eu digo, o que é que você quer que eu faça? Ele disse, não, era um trabalho voltado a você estimular o processo de desenvolvimento de algum lugar, né? Seja um município ou um conjunto deles. E aí eu fui dar uma estudada nessa proposta e cheguei a uma conclusão de que qual era a linha que a gente ia ter que percorrer. E na época era algo, vamos dizer assim, era a primeira experiência sobre isso, no próprio Sebrae. Não sei se ele confiando toda a minha experiência que eu tinha, que eu estava acumulado, né, na direção de outra instituição, e foi muito, muito bom o trabalho feito lá. E disse, o desafio está posto. Quando eu fiz uma leitura, fui buscar dentro da geografia econômica do Estado uma região, vamos dizer assim, que ela fosse uma região com os indicadores de empobrecimento, vamos dizer assim, que fossem os piores indicadores da região, né, econômica e social. E nesse estudo encontrei lá no Cariri Paraibano, ali próximo a Campina Grande, um recorte ali de 31 municípios. E fizemos um diagnóstico disso e a partir daí fomos apresentar à diretoria e depois aí ao governo da época, ao governo do estado da época também, e decidiu-se por fazer. Então, qual foi o grande desafio desse negócio? É você pegar uma região e que quando, né, mergulhei na região e fui para lá ver pessoas que tinham N oportunidades no lugar, mas as pessoas não acreditavam naquilo como oportunidade, né? Você tinha uma região que havia uma certa desesperança, sim, né, naquilo que as pessoas poderiam mudar de patamar de vida. E levar tudo isso aí foi um exercício grande, né? Porque se você conversar e a decisão que eu tomei foi essa, né? De ir conversar com as pessoas, né? De mostrar a elas que elas não estavam no fim do mundo. Elas precisavam se movimentar, né? Mas para que elas pudessem mudar de patamar, daquilo que elas estavam, para algo melhor, alguém tinha que sair, né, e acreditar e fazer. Daquilo que eu falei do empreendedorismo, sim, do espírito empreendedor. Então, estimular nas pessoas isso. E essa é uma história muito longa também, mas só para você ter uma ideia, essa região ela conseguiu, a partir de tudo isso, de um recorte, daquilo que a gente conseguiu fazer, de leitura conjunta, né, sim, com eles, com as pessoas de lá. Tanto que eu sempre que vou lá, digo, o pessoal tem uma alta conta daquilo que foi feito, de reconhecimento. Digo, não, o reconhecimento não é nosso, é de vocês, né? Que foi vocês que fizeram. A gente só fez aqui, vamos dizer assim, dar o instrumento necessário ou colocar para vocês a informação que vocês precisavam. E vocês conduziram o restante. Então, a região saiu de uma pobreza extrema para uma região hoje que está entre as 5 melhores indicadores da Paraíba, está lá. Então, isso é algo que nos dá assim, e com uma coisa simples, né? Que é o que é que fizemos lá. Logo no início eu perguntava às pessoas o que é que elas enxergavam. Me lista aqui 7, né, itens que vocês, de coisas que vocês fazem e podem mudar economicamente, aquilo que vocês têm, né? Ou seja, sempre vinha na relação, a questão da caprinocultura, ela está presente nas principais listas e sempre era primeiro ou era segundo lugar. Então ela predominou, né? E nós fomos ver o que era isso, né? Aproximar o olhar. Então tinha pessoas lá que produziam, mas não comercialmente. sim, Né? Era uma atividade criatória, não era uma atividade comercial, que eles pudessem transformar em produto e aí fazer. Esse viés aí econômico, como ele era muito presente, ele foi o elemento estruturante do processo. Tanto que foi, né, o pessoal produzir leite de cabra, fazer a comercialização, que
havia uma dificuldade, porque eu me lembro quando na época eu fui conversar com eles, tinha uma associação que tinha uns equipamentos para processar leite, mas não tinha leite. Né? E eu pergunto ao produtor, se vocês não vendem leite, por quê? Porque não tem quem compre. Né? Então foi achar um mercado para a produção e depois juntar tudo isso aqui. E foi muito importante isso, aí sim, né, que é o outro lado, que, vamos dizer assim, o outro braço estruturante lá, que foi o braço político, não da política, né? Sim. O braço político, ou seja, aquelas pessoas que ocupavam os cargos políticos podiam também entrar no processo, ajudar a construir. E o primeiro movimento foi construir um programa de compra pública, né? Ou seja, chego para, por exemplo, uma referência, né? No caso lá, para a Prefeitura de Monteiro, na época, o prefeito era Carlos Batinga, que é uma pessoa de uma visão assim extraordinária também. E ele disse, você tem programa social de distribuição de leite? Eu disse, tenho. Você faz o quê? Senão eu compro leite de vaca e distribuo aqui para aquela população mais carente e tal. Eu digo, que tal a gente colocar também nesse programa leite de cabra? Né? Na hora que eu disse isso, mas Luiz, não dá. Por que não dá? O povo não gosta de leite de cabra. Né? Eu acho que é uma coisa que... Alguém já disse isso? Não, mas não disse não. Mas se você perguntar, o pessoal pode perguntar a qualquer um aqui, que o pessoal vai dizer que não gosta. Porque eu digo, vamos fazer o seguinte, né? Você não acha que aquela associação tem que funcionar? Acho. Você não acha que os produtores precisam ganhar o dinheiro com aquilo? Acho. Então, cara, só tem um caminho, né? Sim. A gente tem que começar por aqui, porque não dá para sair uma quantidade pequena, o cara sair de porta em porta vendendo. O custo dele fazer isso é maior do que o que ele vai ganhar. Enfim, acertamos, né? E na época entrou a Prefeitura de Monteiro, uma prefeitura do município próximo a Monteiro, que foi Zabelê, a outra São Sebastião do Muzeiro e o município da Prata. Então, juntando o pacote, deu 100 litros de leite por dia. Então, de 100 litros, né, para você ter uma ideia do que é a transformação disso, o Cariri passou a ser o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Né? Hoje ainda ostenta com isso. Olha só. Se produz lá na região hoje, são talvez esteja aí numa faixa de quase 30 mil litros de leite de cabra por dia. E comercializado também. Você tem gente bebendo leite de cabra. Aquele que passou a dizer que não gostava, né? Hoje tem leite, tem queijos, tem uma série de coisas que tem lá. E, mais do que isso, né? Veja como as coisas vão transbordando. Surge com isso aí, acaba também, não mais com a cabra, assim, o bode, né? Como um viés turístico, que é o bode rei. Sim. O município de Cabaceiras, tá certo? Entra também no processo, criou uma festa. A festa do bode rei. Né? E que as pessoas diziam também, né? O pessoal que entendia um pouco, às vezes colocava opinião sobre marketing, né? Não põe o nome de bode, porque bode é sempre associado a uma coisa ruim, uma coisa do mal, né? Não terminou, não tem nada disso, né? Continuou o bode rei lá, um sucesso, cada ano que passa é um sucesso grande. Tem 26 anos na festa. Ou seja, é o tempo que tem o trabalho também que nós começamos lá. Nós começamos em 2000, a festa do bode rei, a brincadeira começou um pouquinho antes, né? Ou seja, está aí colocado e a capinocultura passou a ser a principal atividade, não mais só produzir leite, né? Se produz leite, se produz carne, se produz a pele, se beneficia em Cabaceira, inclusive tem lá a comunidade da Ribeira, que produz não só com pele caprina, mas também com pele bovina. Ou seja, produz para o Brasil inteiro. Então, mudou completamente a vida de muita gente. Alguma história que você guarde na memória, assim, especial de transformação de algum empreendedor que você lembre, assim, imagino que tenha sido milhares. São muitos, vou pegar só essa historiazinha que contou há pouco aqui, aí tem uma infinidade de gente, né? Não conto de um, conto mais, são mais de 1000 pessoas que mudaram de vida. Ou seja, e hoje, só voltando para esse viés aí,
como já fazem 25 anos que todo esse trabalho ainda continua, que ele não termina, né? Desenvolvimento Sim. tem essa vantagem, que ele começa, mas não termina Não nunca, termina. né? Ou seja, hoje já tem, quando você vai, e quando eu vou lá, né, agora mesmo vamos fazer um evento lá em setembro, comemorando os 25 anos, e eu vou buscar, com isso, trazer, né, para as pessoas, para essa geração atual, aquelas pessoas que estavam lá No atrás, início. no início, né? E ver se a gente consegue fazer um reconhecimento dessas pessoas. Alguns já faleceram, outros continuam, mas a gente vê que os negócios já estão na outra geração continuando. O setor público evoluiu com isso também, tá? Hoje, você pegar a Monteiro, por exemplo, a prefeita anterior, Ana Lorena, eu acho que quando eu estava lá começando o trabalho, devia ter 10 anos de idade, talvez até menos do que isso, né? Então, você veja as transformações que elas Sim. foram. E Atravessando. tudo nesse viés também, né? Cabaceiras, por exemplo, é um excelente exemplo, tá Sim. certo? Você, o Tiago Castro, que foi o prefeito que terminou o mandato, agora está o Ricardo Aires, né? Tiago, quando lá na Ribeira fazendo um trabalho lá de modernização do curtume de lá, que era uma expansão, que era um curtume artesanal, e como o pessoal lá faz o curtimento natural, com base no tanino extraído da casca do angico, ia se fazer uma expansão, então certamente ia se precisar também de ter mais angicos plantados, porque senão ia extinguir tudo, né? E essa consciência, você vê, na época, a gente já tratava com eles dessa questão ambiental, Sim. tá certo? Inclusive, era um dos itens, dos projetos, dos projetos era essa questão ambiental, de conservação ambiental, até porque era um bioma que ele não podia ser também delapidado, né? Ele Sim. tem que ser construído uma base econômica dele, mas mantendo ele, né, Vivo. vivo, né, presente. E Tiago, na época, a gente estimulou a meninada que tinha na escola municipal lá a plantar. Aí a gente fez uma bolsa, que era uma bolsa, na verdade, era um dinheirinho para o pessoal ser premiado com aquilo, né? E ele era um deles, né? Lá na frente estava enquanto Tiago prefeito lá de Cabaceiras. Então Olha, você vê uma mudança assim, planta a mas semente e as ela coisas vão né, evoluindo, evoluindo. né, nos diversos campos, né? E isso, eu digo para mim, eu sempre reputo esse trabalho, porque foi um trabalho que ele não se ateve apenas a um ponto específico, né? Mudou-se tudo, né? Mudou-se tudo. E usando aquilo que se podia ter de melhor da região, com as pessoas da região, né? Eu falei da capinocultura, falei, por exemplo, do turismo. Tem a Renda Renascença, que é outra, né, que também faz parte. Hoje tem lá no Monteiro, tem lá o Crença. A Renda Renascença hoje tomou. Antes eram senhoras no campo, nos sítios, né, já idosas, que faziam a Renda Renascença. Hoje tem muita gente jovem fazendo a Fazendo. Renascença e ganhando dinheiro com a Renda Renascença. E o melhor de tudo isso, ninguém precisou, que esse era o drama que se tinha na época no semiárido, né, era deixar o jovem, deixar ali o seu A local, família. para poder ter um outro meio, ganhar a vida, vamos dizer Sim. assim, e tentar Tentar uma vida manter-se uma melhor vida melhor lá fora. fora, né? Não foi o contrário, terminou um movimento Inverso. inverso, tá certo? Possibilitou até isso, né? Recentemente eu estive na Ribeira, em Cabaceiras, a dificuldade deles hoje, né? O pessoal que estava fora já voltou. Agora estão tentando ver onde é que tem mais outras pessoas para poder, porque a oportunidade tem muitas, tá certo? Eles conseguem, você tem produção e tem lá uma indústria de botas, que é de um veneziano, que é uma pessoa do lá. E ele disse, Luiz, eu não consigo expandir porque não tem gente para trabalhar mais, certo? Aqui na comunidade não tem, não há desemprego nenhum, tá certo? A comunidade, todo mundo tem Todo. sua vida própria e bem, né? Então, assim, há uma mudança completa. Sim. Ensino médio, a região não tinha, passou, aí vem a ação política de Em conjunto. articulação, e foi uma ação de articulação mesmo, né? Juntar os prefeitos
E vocês têm que cumprir essa pauta é de vocês. E aí a gente volta lá para o início, quando você falou da Pois é. importância da busca pelo Não tinha, conhecimento, da exatamente, você educação. não tinha ensino superior. Ensino superior, quando nós começamos no trabalho, quem tinha condição, né, o filho ou ia estudar em Campina Grande ou em Pernambuco. Né? Não Sim. tinha, quem tinha condição. Quando a maioria não tinha acesso. Outras são também estimuladas pelo lado do viés político. Junto aos prefeitos, articulem, né, suas bases e vão buscar. Quando o Ministério da Educação abriu a possibilidade, não foi bater lá. E trouxe e conseguiu. Né? Sequente, o governo do Estado, na época, também implantou o EPB. Na sequência, veio um IFPB, ou seja... O desenvolvimento, como você falou, não para. Aí né? tem um outro lado, não se tem desenvolvimento sem saúde. Então, se tinha saúde, era muito precário. Então, vamos começar, se faz um consórcio de saúde no município, se implanta SAMU lá com esse consórcio, que não tinha... O SAMU, não sei hoje, mas na época só era implantado, né, em municípios em áreas com população que tivesse até 200 mil habitantes, tá certo? Então, tivemos que juntar um conjunto de municípios, fazer um consórcio que deu uma população que foi implantada. Então, mudou tudo. Completamente. Né? Inclusive, hoje, a região do Caribe Paraibano, em termos de integração de asfalto, eu acho que é a região mais integrada de asfalto da Paraíba. Outras são também do campo. Então, tudo isso, né, são ações que eu volto para o tema que você estava colocando, são ações empreendedoras. Tá certo? Sim. Não importa de qual é o extrato que você está, ou seja, se é o segmento público, você tem empreendedores públicos. Se você tem na área privada, também tem empreendedores privados. Então, são pessoas que acreditam, vão e fazem, realizam, né, de forma concreta. O SEBRAE tem e premia isso aí também. Né? Nós temos um prêmio, né? Prefeito Empreendedor, e já tem mais de 30 anos esse prêmio. Então, a gente reconhece essas práticas, as práticas daquelas pessoas que fizeram, né, ou buscaram fazer com que o município tivesse uma outra postura em termos de geração de oportunidade de negócio e também naquilo que o programa preceitua. Sim. Então, até para que a gente tenha, né, esse Estimule. conjunto estimule outras práticas. Luiz, não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco mais. Você falou na educação, em buscar o conhecimento como uma atitude imprescindível para que você possa empreender. Que outras dicas, vou chamar, ou que outras sugestões você daria a pessoas que querem, que têm esse desejo de empreender? Eu digo, primeiro ponto, né? Isso é até algo que é dito de forma comum, mas de sonhar sempre é importante, né? Mas sonhar por si só não resolve nada, tá certo? Você tem que acreditar naquilo, numa proposta de vida sua. Esse, para mim, é o principal ponto. Não adianta você dar, não, vou fazer, eu preciso ter dinheiro para fazer um negócio. Não, está errado. Negócio não precisa de dinheiro. Precisa de quê? Crença. Né? Crença. Acredite, né? Vá para a sua ideia e vá fundo. Você vai ralar bastante. Vai achar a porta. Né? Vai achar a porta. Agora, o que não acredita, não adianta nem pôr o dinheiro do mundo na mão dele, vai jogar tudo fora. Tá certo? Então, às vezes, tem pessoas que quer tem dinheiro, né? Aí tem um filho, aí quer encaminhar o filho com um negócio com ele. Se não, eu tenho dinheiro aqui, eu já me deparei com esse tipo de situação. Né? Eu tive uma vez uma pessoa, um amigo, inclusive, eu estava na época também, estava em diretoria, estava na área de consultoria. Disse, Luiz, eu quero ir conversar um negócio contigo. Vem, quero ver se vocês vão trocar umas ideias sobre o negócio. Ok, venha cá. Aí chegou ele e o filho. Só, olha, eu tenho um dinheiro, né? Eu queria botar esse meu filho, o garoto devia ter o quê? Uns 20 anos de idade. Né? Eu quero botar meu filho, botar um negócio para ele. Tal. O que é que você sugere para botar um negócio para ele? Nada.
Disse, como assim? Eu vim aqui no Sebrae, não sei mais nada com nada. Cara, daí eu olhei para o garoto e disse, me diga uma coisa. O que é que tu acha que teu pai está dizendo aqui? Tá? Qual o negócio que você pensa, que tu quer? Não, o pai veio, me chamou aqui. Eu digo, não foi o seguinte, Não vai. guarde seu dinheiro. Tá certo? Guarda teu dinheiro. Aí, cara, você tem que, na hora que tu quiser, tu pensar numa coisa assim aqui, que você acredita muito, aí vem cá. Aí conversa, a gente vê, instrumentaliza e faz, e vê o que é que você pode fazer e fazer melhor. Porque, eu digo, acreditar, né? Depois buscar informação sobre aquilo que você quer fazer. Porque, como disse antes, né? Eu fiz sem informação no início, eu fui aprendendo chutando as pedrinhas Trocando que o pneu com o carro andando. e chutando as pedrinhas que tinha no caminho, tá Sim. certo? Eu fui aprendendo isso e pá, no tranco, ao tranco e barranco, né, como diz o pessoal. Sim. Ou seja, mas lá na frente me faltou. Até um certo tamanho eu segurei. Mas depois Depois de um certo tamanho, precisar demais. não se sustenta. Né? Então, esse precisar demais é informação, eu digo, o conhecimento não é conhecimento, o conhecimento você forma, né? Você forma com informação. Ninguém transfere conhecimento para ninguém. O que você tem na tua cabecinha é seu, né? O que tem na minha é meu. Né? Eu te dou informação, e tu processa ela, e tu forma novo conhecimento, bacana, tá certo? Então, assim é, né? Aquele que quer empreender. Não acredita muito, mas acredite de verdade. Não é você chegar na primeira dificuldade desistir. Se não deu certo, faz outra. Tá certo? Nem tudo na primeira você consegue sair jogando e sair já marcando gol. Ganhando. Tá certo? Tu tem que ainda se preparar bem para chegar no time certo e ter a oportunidade certa e chutar na hora certa. Tá? Então, tudo isso é importante. Agora, se tu não acredita, não vai sair por lugar nenhum. O resto não. Na primeira pedra que tiver, você cai fora, tá certo? Você diz, pô, eu estou aqui nesse negócio e o dinheiro não chega, tá certo? E eu estou ralando, é melhor cair e desistir, né? Antes que perca muito também, né? Então, sim. Antes que perca muito. Agora, às vezes, né, você tem a dificuldade, por exemplo, para tu aprender qual é a porta que você tem que entrar, né? Tem muitas portas. Nem todas elas, né, é a porta do sucesso. Né? A porta do sucesso. Ou a do seu sucesso, né? Às vezes é a porta de outro. É a porta de outro, tá certo? Não é o teu. Tá? E ela não é algo com acesso assim fácil. Né? Você tem que ir batendo até achar o canto certo. Então, para mim, o elemento fundamental é acreditar muito naquela ideia que você está. Para mim, sem isso, não vá. E uma vez acreditando, buscar informação, conhecimento. Informação, conhecimento. Aí, se quiser no Sebrae, sempre está à disposição. Tem gente, eu digo sempre lá, que se não tiver a informação que tu precisa naquela hora, nós vamos buscar e vamos te entregar. Todo mundo lá está orientado a fazer assim. Tá certo? Ninguém sai do Sebrae sem um caminho, um norte. Tem que ter. Tá certo? Você não pode sair sem resposta. Então, a resposta tem que estar. Tem que ir atrás, né, dela. Tem que ir atrás dela. Né? E é importante porque, assim, ela não chega sozinha. Né? Apesar, mesmo você tendo a facilidade que tem hoje, né, via internet, de chegar um monte de coisa, mas você chega muita coisa. Sim. E nem sempre esse volume que chega, você consegue decodificar isso para aquilo que você precisa. Eu digo, eu digo que tem um lado bom e o lado ruim, né, da tecnologia. O lado bom é que a informação está lá. O lado ruim é que se você não souber qual a informação que você quer, você está perdido num mundo de informação e não gerou nenhum conhecimento. Luiz, o Sebrae tem feito muitos eventos, faz muitos eventos, e alguns deles nós temos a honra de receber aqui no Intermares Hall. Qual a tua opinião com relação a um equipamento como esse aqui, para a economia de uma maneira geral? Acho que um equipamento como esse, vou pegar o exemplo do próprio, né? Todo equipamento dessa natureza tem uma capacidade de impacto
né? E de transformação no ambiente que ele está, de uma forma assim gigantesca. Eu digo, todo ambiente que produz evento, ele mexe com uma cadeia produtiva muito extensa. Tá? E eu costumo dizer sempre ganhar com um equipamento como esse, daquele cara que está vendendo pipoca ao mais sofisticado que possa ter. Tá? Você tem essa conexão e todo evento que você faz, ele impacta muito isso. O Intermais Hall aqui vou pegar a região de Cabedelo, que nós estamos, tá certo? Trouxe aqui para a região algo que dificilmente ela teria, né? Como impactar, vamos dizer assim, na dimensão que se impactou. Mas não impactou apenas Cabedelo, né? Impacta João Pessoa, né? Impacta, vamos dizer assim, de sobremaneira que quando você tem um evento aqui, né? Se tiver um evento, por exemplo, estadual, que traga pessoas dos diversos recantos do estado, você tem uma movimentação de gente que vem para cá e gente que sai daqui, que vai para também, se for mais de um dia, vai para os hotéis, vão para os restaurantes também, que tem nas cidades e aqui também. Então, e fora aquilo da atração que você possibilita. Então, seja ele comercial, ou seja, vamos dizer assim, artístico, né, ou cultural, tudo isso impacta muito. Então, eu vejo que é um equipamento que traz, se eu fizesse fazer uma relação, né, você pega raciocinando como um gestor público, e fosse, pessoal, tem aqui, você vai implantar uma grande indústria aqui em Cabedelo, ou vai implantar, né, um equipamento de eventos como este aqui, como Intermares, certamente esse é melhor do que qualquer outra indústria que tenha sido colocada, sem nenhum demérito para as indústrias que tenham, tá certo? Porque ele impacta muito mais. E trouxe para Paraíba também um outro espaço, porque você não tem um centro de convenções, tem, mas esse espaço, né, nessa modulação que tem, não tem outro, tá certo? E ainda bem que não, né? Porque ele, diga assim, deu à Paraíba mais um presente, e não só mais um presente, deu à Paraíba tudo aquilo que ela não tinha em termos de projeção que ela possa ter no Brasil e para o mundo, porque isso aqui recebe eventos de toda a natureza, de todas as nacionalidades que possa ter, com pessoas que vão para cá e quem vem para cá, e aí vou pegar o exemplo do próprio Sebrae, né? Nós tivemos a felicidade também de ser estreante aqui na casa, né? Ou seja, logo no início da atividade dela, nós participamos aqui com vocês e até hoje continuamos participando do equipamento, a qualidade do ambiente, a qualidade de tudo das pessoas que aqui trabalham, né? São uma referência para todos nós. Então, eu acho que isso é parabéns para todo mundo, eu acho que primeiro para quem teve a decisão de fazer, né? Acreditou, né? Acreditou no que Teve fazer, né? a ideia E depois aqueles que acreditou vieram nela. movimentar a Sim. ideia e fazer acontecer, Sim. né? E é isso que o Intermais Hall tem feito acontecer, e vocês todos têm feito acontecer aqui na Paraíba de sobremaneira. Luiz, quem que te inspira? Quem ou o que te inspira para seguir? Olha, eu digo assim, o que me inspira todo dia, tá? Digo assim, essa missão de transformação de pessoas. Isso eu disse aqui, né? Já são mais de 40 anos que tem na casa. E todo dia eu me acordo como se fosse o primeiro dia. Tá certo? Com a vontade enorme de fazer mais. E fazer melhor para o outro. Né? O meu já está resolvido. Então, tem gente precisando resolver. E isso me movimenta todo dia, me estimula e me faz com que eu possa, né, dizer assim, cumprir a missão. Estou aqui, vamos dizer assim, se tivesse mais fôlego para mais 46, eu estaria mais 46, sem dúvida alguma. Mas a vida é assim, né? Quando eu rodava lá no Cariri, disse, olha, minha gente, assim, eu
Eu quero ver se eu consigo viver 300 anos, tá certo? Eu quero ver a transformação de vocês nesses 300 anos. É só para isso. Até Não onde quero mais vai? nisso. Mas se não der também, fico com aquilo que for concedido. O Tá que do bom consegui tamanho. ver já foi. Já foi tamanho. Já consegui ver muita coisa. Que bom. Luiz, queria te agradecer muito pelo seu tempo, sua presença aqui, compartilhar com a Foi um gente prazer grande. essa história tão bonita aí, né? Espero que possa contribuir com isso, com alguma coisa para alguém. Sim, com certeza. Muito obrigada, Eu que Luiz. agradeço. A gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá.